Se você ainda não assistiu ao Diabo de Cada Dia na Netflix, este vídeo é uma tentativa insistente de que você vá assistir. Eu juro que eu vou tentar não te dar spoilers sobre a história em geral. O que eu sim vou fazer é falar sobre o desenvolvimento dos personagens, porque é isso que faz este filme tão grande, dentre várias outras coisas. Começando para você saber que este filme é uma adaptação de um livro chamado O Mal Nosso de Cada Dia, do autor Donald Ray Pollock. E algo muito interessante já para começar essa conversa em alto nível é que o narrador em off que você vai ouvir no filme é o próprio autor do livro. Resumindo a história para você se situar um pouco sem estragar a sua experiência. Você tem Willard, que é ninguém menos do que Bill Skarsgård, que eu aprendi a falar este nome, eu vou repetir todas as vezes que eu puder. Bill Skarsgård acabou de chegar da guerra e como bom soldado que é, chegou o quê? Traumatizado. Ele vai conhecer sua esposa, vai ter filhinho e é isso o começo da sua história. A gente tem duas histórias em paralelo acontecendo aqui. A história de Carl, que vai conhecer a sua esposa também no mesmo dia e, por sinal, no mesmo lugar que o Willard lá no começo e também vai se casar. A segunda história, a gente tem um cara que se acha abençoado, que acha que tem uma ligação direta com Deus e ele chega no meio de uma cerimônia de um culto religioso e vai fazer o sermão do dia, jogar um monte de aranha na sua cara, vai se envolver com Mia Wasikowska, que é outro nome que eu aprendi a falar e eu vou repetir sempre que possível, que é a personagem Helen. A gente tem essas três histórias caminhando simultaneamente aqui. Elas vão se cruzar em determinados momentos por vários infortúnios da vida que eu tô tentando não te contar aqui agora, mas o que acontece é que você tem o filho do Willard com a sua esposa e do tal pastor com a Helen morando juntos na mesma casa, já na fase adolescente, jovem da vida. E o filho dele, que é o Arvin, ninguém mais é do que o Tom Holland, nosso querido Homem-Aranha. Já posso te dizer de cara que o Tom me impressionou absurdamente neste filme. Ele me convence do primeiro momento em que ele aparece, aquela cena de aniversário dele soprando uma velhinha. É linda. Todas as cenas deste filme são lindas, são obras-primas, são lentas e gente que vai dizer que o filme é arrastado. Não, o filme não é arrastado, o filme é propositalmente lento. Não lento em acontecimentos, porque na verdade você tem inúmeras coisas acontecendo o tempo todo ali. O que tem é que as cenas são demoradas, mas é preciso, porque cada cena é como se ela tivesse uma história, um começo, um meio e um fim. E você precisa passar por todas essas fases e todos esses processos para entender a importância daquilo tudo, porque nenhuma cena tá enchendo linguiça ali dentro. Tudo tem uma justificativa, tem um porquê de ter sido colocado naquele momento e daquela forma, porque lá na frente ela vai voltar, ela vai ter um significado mais forte, você vai conseguir claramente fazer essa conexão. Uma coisa muito essencial nesse filme, eu acho que uma escolha brilhante, é que você não tem cenas para chocar, você não tem as cenas mais drásticas, dramáticas, de morte, assassinato, você não vê as coisas acontecendo da forma mais nua e crua possível. É como se o diretor deixasse para que você preenchesse essa lacuna. Você vê toda uma situação, você vai entendendo o que está acontecendo ali, você consegue imaginar onde aquilo vai dar e o desfecho daquela cena fica a seu critério. Você entende porque te é dito mais ou menos o que acontece ali de forma muito rápida e muito espontânea, assim, como um relâmpago que surge e some e você viu aquilo e você consegue calcular e imaginar todo o resto que aconteceu e não foi mostrado a você, porque não era necessário. Isso faz com que a cena tenha uma diferença muito grande. Recentemente, um professor de dança meu falou que tem pessoas que fazem algo para chocar e pessoas que fazem coisas para impressionar. Quando você faz algo para chocar, você está querendo que aquele momento fique muito forte, muito marcado, mas isso passa. E quando você impressiona, aquilo permanece. O sentimento de você estar impressionado permanece. E é exatamente isso que esse filme faz. Ele te impressiona cena após cena, episódio após episódio. Todo mínimo acontecimento vai te causando alguma coisa e você vai conseguindo costurar toda essa história e ainda assim não concluir qual é o final dela, porque
Afinal de contas, se você acompanha este canal, você também já percebeu que o final de uma história, na minha opinião, não é o ponto mais importante e crucial, mas todo o decorrer de tudo que aconteceu, de toda a construção e o desenvolvimento de cada personagem da história é o mais importante. E o final pode ficar a cargo da sua imaginação, você pode concluir o que você quiser, porque ele pode te deixar em aberto e não explicitamente te dar uma resposta. E exatamente falando sobre essa questão de construção, como tudo é muito detalhado, você vai entender profundamente, pelo menos falando dos personagens principais, um pouco da Lenora e um pouco do Harvey, você vai entender o porquê de cada mínima escolha deles. Você consegue perfeitamente justificar a forma com que eles estão agindo, porque você conhece a história deles, porque você viu as coisas que aconteceram na vida deles, ou você viu de onde eles vieram, por quem eles foram criados, ou de quem que eles são filhos, e como isso reflete dessa forma na vida deles atual e no caminho que eles estão seguindo. Então, toda essa construção é tão bem desenhada, é tão bem redonda, que você não questiona o que está acontecendo no filme na sua frente. E tentando dar um desfecho aqui, porque tá muito difícil controlar os spoilers dessa vez, a temática deste filme é algo muito gigante, é muito abrangente e é muito forte também. A gente tem a questão da guerra, que é algo que o próprio autor e diretor falam a respeito, que você tem esse ciclo da guerra de um país que está sempre levando os seus soldados para a guerra e quando volta você tem um ciclo que parece estar se reiniciando e o quanto isso tudo, já abordando um segundo tema, não somente desse ciclo da guerra, mas quanto a guerra traz o trauma para todos os soldados que presenciam. Eles presenciam coisas absurdas e muito chocantes e impactantes que vão marcá-los por toda uma vida. E a partir disso, vai ser responsável, esse tipo de coisa vai ser responsável pela forma com que ele conduz a sua vida, ou até mesmo pela forma com que ele cria o seu filho a partir deste momento. E a terceira e última interpretação, que eu também acho que está muito relacionada ao que a gente acabou de falar, é a ideia de que o mal está em todo lugar, porque você consegue ver isso em vários ambientes, em várias situações diferentes, pessoas que não estão necessariamente relacionadas, você consegue ver pura maldade nelas, elas não estão agindo para criar algo bom, para fazer algo melhor ou algo simplesmente por elas sem prejudicar os outros, elas não se importam com o que estão fazendo as outras pessoas, se isso vai prejudicá-las, marcá-las ou traumatizá-las. Isso é irrelevante quando você tem uma pessoa má de coração, que é isso que este filme mostra em vários momentos. Tem muita gente que acredita que este filme trata sobre religião, sobre o fanatismo, sobre as consequências disso e a ignorância das pessoas em seguir cegamente a alguma ideia. Particularmente eu, Kelly Hyde, repito, acho que não é este o ponto central do filme. Eu não acho que a questão aqui seja religião, ou seja fé, ou seja como isso pode ser prejudicial se você não conseguir enxergar uma visão geral e mais aberta de toda a situação. Tem sim situações que envolvem a igreja, que envolvem pessoas que são importantes dentro da instituição, sendo maldosas, fazendo coisas que prejudicam outras pessoas. Você tem isso. Você tem a questão de sacrifícios em prol de uma religião que diz que você deveria sacrificar alguma coisa. Mas isso, na verdade, tem a ver com todo um contexto de cada pessoa, da história de cada pessoa, de tudo que ela viveu, de ela buscar qualquer coisa que dê um embasamento, que dê um mínimo de esperança para que ela tente uma nova possibilidade. Ou simplesmente a pessoa está se aproveitando da sua situação de poder, de estar à frente de uma comunidade, à frente de uma igreja, para benefício próprio. Então, meu ponto aqui é que eu não acredito que este filme seja sobre religião, eu acho que ele vai além disso, ele vai falar sobre guerra, sobre trauma, sobre maldade, sobre como você é construído a partir das suas próprias vivências e como um ambiente e tudo que acontece ali pode mudar uma pessoa. Eu espero que eu tenha te convencido a assistir este filme. Se você for ver, por favor, volta aqui depois pra gente conversar e saber o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de dar aquela força, deixar o seu like por aqui e até a próxima.